Olá, queridos alquimistas! Vamos começar mais uma aula aqui na nossa Escola do Alquimista. A nossa terceira aula do nosso novo módulo aqui da Escola do Alquimista, que é o módulo A Escola dos Deuses, aonde nós estamos estudando lições desse livro. E vocês já estão olhando aqui, ó, para o nosso querido mago. Gente, é o arquétipo guardião da Escola do Alquimista, claro, né? O alquimista-chefe. Tem uma analogia linda, linda, linda na história do Gandalf, do Senhor dos Anéis. Quem já assistiu? No filme 1 do Senhor dos Anéis, ele é o mago cinzento, que ele tá com o chapéu e tudo mais, ele chega no condado lá dos hobbits, e ele é o mago cinzento, mas ele é poderosíssimo. E lá na frente, para salvar os amigos dele de um grande demonião que está dentro de uma caverna, ele acaba se jogando junto com esse demonião que leva ele para as profundezas do abismo. E naquele momento os hobbits pensam que o Gandalf morreu. Já era, a sombra levou ele. E de repente, lá na frente, eu acho que é no filme 2, o Gandalf aparece quando os hobbits estão cercados por aqueles monstros, esqueci o nome dos monstros, os monstros feios. Quem assistiu O Senhor dos Anéis aí? É a analogia pura de expansão de consciência, de despertar. Então, quando eles estão lá, eu esqueci o nome dos monstros, uns monstros horrorosos que representam a maldade no filme. E eles estão ali sem nenhuma esperança. Aí surge Gandalf, aquela música, aquele cetro de mago dele. E ele surge por detrás da floresta, das árvores. E ele com seu cetro bate no chão, uma enorme luz joga para longe todos aqueles monstros horrorosos. E quando eles olham daquela luz branca, surge quem? Tchan, 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 tchan. Ai, Gandalf! O mago branco, eles olham e dizem, uau, tá resplandecendo de luz. Aí eles, mas a gente pensou que você tinha morrido. Ele disse, não, enfrentei as minhas piores sombras, meus piores medos dentro daquele abismo negro com aquele demônio. Mas eu venci e ressurgi. Por causa dessa luta, eu fui condecorado a mago branco. Então ele saiu de mago cinzento para mago branco. Então isso significa a gente entrar dentro do nosso próprio interior, que é um grande abismo, e a gente conseguir transcender as nossas sombras. Então, aquele momento em que Gandalf caiu no abismo com aquele demônio, representava um grande momento de catarse para ele, uma grande catarse, que todos nós passamos na nossa jornada. Mas a gente sai mais forte quando a gente enfrenta nossas sombras e consegue jogar a luz da consciência nelas, e aí a gente ressurge como o grande mago branco que nós somos. Então, esse é o símbolo, a história dessa estatueta aqui. Quem já assistiu Senhor dos Anéis, assiste de novo com olhos de expansão de consciência, porque tudo ali é um símbolo, principalmente o arquétipo do mago, que está muito bem representado por Gandalf. A gente podia dar uma aula inteira só sobre o arquétipo do mago no filme Senhor dos Anéis. E é o arquétipo guardião aqui da Escola do Alquimista, porque a gente quer que você seja o mago, a maga da sua própria vida, ok? E outro arquétipo que também faz parte, que é muito parecido com o do mago, é o arquétipo da chave. Vocês têm aí, né? Você já veio o logo da escola, são duas chaves, porque a chave, ela te dá poder de abrir a porta. O dono da casa que tem a chave, só ele entra e abre. Imagina quando você aluga um apartamento e te dão a chave, você entra com a chave. Ou quando você compra um carro e te dão a chave do carro. Quando você compra uma casa e te dão a chave da casa. É poder de você entrar lá e, enfim, fazer a mágica acontecer. Acabei falando aí sobre o arquétipo do mago, que agora vai fazer parte do nosso cenário aqui nas aulas da Escola do Alquimista, tá bom? Vou deixar ele quietinho aqui. Então vamos lá, gente. Nós estamos na aula 3 desse livro maravilhoso aqui, A Escola dos Deuses, que tem tudo a ver com a Escola do Alquimista. Porque a Escola do Alquimista, conforme falei para vocês, ensina você a criar sua realidade a partir do poder da alquimia mental. Ensina você a despertar o mago, a maga que existe em você. E a Escola dos Deuses é justamente isso. Ensina você a despertar o Deus que está hibernando dentro de você.
Então, ele ensina você que todos nós temos um Deus hibernando dentro de nós. E quando a gente vai despertando a consciência, esse Deus vai despertando também e a gente vai tendo poder. O que é um Deus? Aquele que cria a própria realidade. Assim como o arquétipo do mago, que cria a própria realidade também. Então, na aula 2, na aula 1 a gente viu o enredo total do livro, como é que é, do que o livro fala. A gente viu a história do Hélio de Ana, que é o autor do livro, que também é um personagem que é ensinado pelo Dreamer, que é uma figura que aparece para ele ali, que é a figura que ensina, que é o mago, que é o Deus que aparece para ele, que na verdade a gente sabe que é a centelha divina dele, o eu superior, que aparece com o título de Dreamer. Em inglês, Dreamer é o sonhador. É o Deus que está sonhando dentro do Hélio de Ana e quer que ele acorde. E representa o Dreamer. Tanto que no final do livro ele diz que todos nós temos um Dreamer, um sonhador dentro de nós que precisa despertar. Então nós vimos, eu falei para vocês que eu vi várias partes diferentes do livro e fui catalogando alguns princípios que o livro ensina. E eu cataloguei aqui, até o momento, 14 princípios para passar para vocês. Na aula passada, a gente viu 6 dos 14 princípios. E hoje quero passar mais alguns princípios para vocês. Não sei se vai dar tempo da gente passar os outros princípios restantes para completar os 14, ou se a gente vai falar mais de alguns e deixar o restante para a aula que vem. Eu gosto de deixar fluir, porque o mais importante do que passar o conteúdo para vocês é deixar fluir, é deixar que cada tópico desse seja muito bem explicado. E eu também vou falando a página. Vocês que já estão aí com o caderno, que eu já digo, tem que ter o caderno, cada um com sua matéria, que cada matéria é um módulo. Então, na matéria do módulo, a Escola dos Deuses, você já deve ter anotado, e eu tô dando para você a página da onde eu tô tirando os princípios, para quando você for ler o livro, você também fazer isso aqui com o seu. Nada de ter pena do livro, tem que marcar, porque o livro não é só para ler, é para estudar. E um bom estudante marca, porque quando você precisar voltar naquele tópico, você já sabe aonde achar. Porque quando não tá marcado, você se perde, tá? Então, eu vou falando do princípio e vou citando a página para você estudar o livro por si mesmo, ok? Então, vamos lá. A gente viu até o 6º princípio dos 14 que eu separei aqui. O 6º princípio foi visão e realidade são um, que a gente leu na página 63. E nós vamos para o 7º princípio, então. O 7º princípio, a morte é uma ilusão. Página 65 e 67. Quem tem o livro já pode abrir. A morte é uma ilusão. É o 7º princípio. Vamos lá, página 65. E vamos explicar o que é que o Dreamer fala sobre a morte. Ser uma ilusão. A gente já sabe disso, né? A gente já ouviu isso, porque esse livro ele casa com os ensinamentos de expansão de consciência que a gente sempre está falando, tanto no canal Temporariamente Humana, como aqui na Escola do Alquimista. Página 65. Ele fala assim, lá embaixo, no penúltimo parágrafo. Acreditar que a morte é inevitável, é invencível, é insalubre às pessoas. Então, ele fala assim, que a morte, como nós conhecemos, ela só existe porque se implantou uma crença no ser humano há muitos anos atrás de que ela era inevitável, de que realmente ela existia. Na verdade, gente, olha só que interessante. Todas as leis do universo são resultados de crenças subjacentes, crenças coletivas que a humanidade, no coletivo, concordou que seriam as regras do jogo. Foi exatamente de forma espontânea, pela interação entre as consciências aqui nesse mundo físico, aparentemente físico, que as regras do jogo foram se criando. Por exemplo, causa e efeito foi um processo natural que a vivência das consciências fez com que acontecesse
para a experimentação e aprendizado das consciências. E a morte também foi uma crença subjacente, uma crença coletiva que lá atrás, há milhares de anos atrás, se criou. Tanto que há registros de pessoas que viveram 900 anos, 500, 600 anos no corpo físico, ok? Então ele está dizendo que essa crença de que a morte é algo inevitável é uma crença insalubre para as pessoas. É muito polêmico isso, né, gente? Por quê? Porque vai de encontro realmente, ou seja, contra, bate numa crença que já está enraizada. E quando a gente contraria uma crença coletiva, o que acontece é que a gente convida toda a humanidade, toda uma egrégora que já defende essa crença para se voltar contra nós. Então, por isso que há um grande peso energético quando você contraria uma crença que já está enraizada, confirmada por milhares de anos de existência, e você contraria isso, é como se você lutasse contra tudo. Ok? Então vamos continuar aqui. Sua longevidade é determinada por seu estado mental, por seu desejo de viver. Então ele está dizendo aqui, a sua longevidade, o tempo que você vai viver aqui, é determinado por quem? Pelo seu estado mental e pelo seu desejo de viver. Então vamos lá. Sua longevidade, página 65, sua longevidade é determinada por seu estado mental e o seu desejo de viver. Gente, olha só como é profundo isso aqui. Eu não sei se vocês estão conseguindo captar a profundidade disso aqui. Esse livro, ele é assim, ó, de explodir com tudo. O Dreamer, essa personagem do livro, ele é assim extremamente agressivo, no bom sentido. Ele é como sabe aquele treinador que puxa com tudo o teu potencial para fora? Ele puxa para fora o teu potencial, ele te provoca a questionar todas as bases dos teus paradigmas e crenças, toda a estrutura que sustenta a realidade na qual você vive, que você acreditou por tanto tempo. Ele questiona a base de toda uma sociedade, a base da existência no planeta Terra, ele questiona. Ele questiona isso, só isso. A base, todas as estruturas da existência no planeta Terra, ele questiona tudo isso. Por que falar isso? O que é que determina o tempo que a gente vai viver aqui nessa terra, vai se manifestar nessa terra? Sua longevidade é determinada por quem? Pelo seu estado mental e por seu desejo de viver. Então, o estado mental da gente determina a nossa longevidade. O estado mental. Por quê? Olha só, se a gente já nasce e nasce no DNA, o bebezinho já nasce no DNA dele. Então, tanto as crenças subjacentes, que são as crenças do coletivo, a raça humana, o DNA da raça humana já nasce impregnado com crenças que sustentam a existência da raça humana aqui nessa terra. Então, já vem as crenças no DNA. A morte é uma das crenças que a gente herda, só por nascer ser humano, já nasce com a morte no DNA. Com a crença na morte, na inevitabilidade da morte no DNA. É isso que ele diz. Então, mesmo que um bebezinho nem sabe, mas já está no inconsciente do bebezinho que a morte é inevitável, que ele vai crescer, que ele vai envelhecer e que ele vai morrer. Então, já está isso no DNA dele. E aí você vai acreditando, o teu estado mental não, mas é normal, todo mundo nasce, vai envelhecendo e vai morrer. Ok? É isso que ele quer dizer. E também por seu desejo de viver.
Você tem vontade de viver? Qual é a intensidade do seu desejo de viver? A maioria dos seres humanos não tem um desejo de viver muito grande. Tanto que por isso as religiões, principalmente abraâmicas, como a gente conhece hoje, elas vivem de uma promessa, de uma felicidade, de uma vida eterna depois da morte. Porque se tirar isso, acaba com a religião, acaba com qualquer lógica da doutrina da maioria das igrejas. Porque se eu vou ser feliz, vou viver para sempre, ser jovem para sempre, só depois que eu morrer, então viver nessa vida não importa. O que importa é eu ralar, eu sofrer, e aí depois talvez eu mereça entrar no paraíso, onde eu vou viver para sempre, onde eu vou morar, eu vou andar em ruas de ouro, eu vou ter mansão, eu vou viver numa religião, por exemplo, lá do Oriente, que diz que quando chegar lá, você vai ter 10.000 virgens te esperando. Todos esses mitos são criados sempre projetando a nossa felicidade e a nossa eternidade para um futuro após a morte, ok? E mesmo quando eu acredito em reencarnação, eu vou viver, vou voltando para cá até eu não precisar mais voltar para cá. Tudo isso baseado em estados mentais. E aí o desejo de viver das pessoas é baixo. Por mais que a gente pense que a gente quer viver muito, na verdade, o ser humano, ele não quer viver. Ele não quer viver muito. Então, quando a gente fala, por exemplo, em reencarnação, eu que não quero mais voltar para cá, para esse inferno. É o que a gente ouve da maioria das pessoas. Então, existe algo dentro da pessoa que é uma autossabotagem, uma autoaniquilação. Se você for perguntar, se você tivesse a capacidade de não voltar mais para o planeta Terra, em uma outra encarnação, ou vir de novo para cá, a maioria das pessoas vai dizer, eu não quero, porque esse mundo é louco, porque é isso, porque é aquilo. Então, o desejo de viver das pessoas não é tão grande. E ele fala que, aliado à crença na morte, que é uma crença subjacente, coletiva, nasceu o ser humano, já nasce de brinde essa crença, e aliado à baixa vontade de viver, faz com que a morte realmente seja inevitável. Sua longevidade página 65, sua longevidade é determinada por sua mente. Então, a nossa mente também determina. Aí a gente vai olhar para algumas pessoas que, por exemplo, o meu marido me mostrou um rapaz que ele tem 50 anos, se não me engano, ou 54 anos, mas ele parece um adolescente, um asiático. Ele é fotógrafo, o Instagram dele é bombadão, assim, tem muita gente seguindo ele. E ele não faz grandes coisas, tipo de alimentação, claro, ele come muitas frutas, verduras, mas ele não é tão assim, digamos, nada de especial, não usa produtos de rejuvenescimento no rosto. E o homem parece um adolescente com 50 e tantos anos. É inacreditável, o corpo dele todo malhado. Então tem pessoas que realmente não aparentam a idade que tem. E o que a gente diz? Isso é a genética da pessoa e tudo mais. Aí eu fui conectar com informações que eu já vi de outras fontes, como por exemplo, Abraham Hicks, que vocês sabem que eu amo, que eu sou fã da Esther. Mas a Esther já é uma senhora, mãe. Ela não venceu a morte, o marido dela morreu. Quem venceu a morte? Jesus veio para nos dar esse exemplo. Qual era o objetivo de Jesus? Era o quê? Justamente mostrar que a morte não é uma coisa inevitável. Que se a gente... E o que é que ele disse? Se creres em mim, obras maiores que eu fiz farão. Então, a obra que ele fez também de ressuscitar dos mortos com um novo corpo, ele disse, vocês também podem fazer, porque ele incluiu tudo que ele fez, que a gente também pode fazer. Só que para chegar no nível de consciência crístico, um nível de consciência que transcende. Tanto que ele ficou aqui na Terra, ele não ficou. Porque quando você atinge uma vibração daquela, não dá mais para ficar no planeta Terra. Porque é acima da vibração do coletivo inteiro junto. A vibração que se atinge nesse estado de consciência e fica insustentável.